Hoje, no dia 12 de junho de 2016, quero parabenizar os namorados, né? Está tudo Dia organizado. dos namorados ali. Nós também, né, moça? Eu também, parabéns. Nós... Parabéns pro casal. Parabéns. O outro ainda tem que voltar aos Estados Unidos, né? Vai buscar a namorada lá, você está sabendo. Estamos estudando a epístola de 1 João e na semana passada nós concluímos a segunda sessão da carta. Nós temos uma primeira sessão da carta que vai do 1:1 a 2:11, que é os filhinhos e a comunhão. Depois nós temos um novo trecho que vai do 2:12 a 2:27, que são os filhinhos e os seus inimigos, o diabo, a carne e o mundo. E agora estamos entrando numa pequena sessão, é uma sessão que vai do 2:28 ao 3:3. São 5 versículos, que seria os filhinhos e a volta do Senhor. Os filhinhos e a volta do Senhor. Então, o nosso assunto pelos próximos encontros vai ser a volta do Senhor, dentro do contexto da epístola de 1 João. Então, eu gostaria de ler o trecho com os irmãos, 1 João, capítulo 2, verso 28, até o 3:3, que diz o seguinte: 1 João, capítulo 2, 28, até o 3:3, os filhinhos e a volta do Senhor. Filhinhos, lembra que isso aqui é um adjetivo carinhoso. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. É um trecho muito pequeno, 5 versículos, mas nós temos muitas pepitas de ouro para serem desencavadas daqui, né? Eu vi uma informação ontem que eu fiquei impressionado. Dá vontade até para conferir, para ver se é isso mesmo. Eu vou passar ela, não conferi essa informação, mas eu creio que ela está próxima da verdade, se não é que é verdade, que é a cada 20 versículos do Novo Testamento, fala direta ou indiretamente da volta do Senhor. É muito, né? 1/20 do conteúdo do Novo Testamento, vai de Mateus, Apocalipse, fala da volta do Senhor. Então é um assunto importante. É um assunto importante. Na realidade, para nós que já estamos salvos, é o assunto mais importante que existe. Mais do que casar, mais do que o Cruzeiro e Atlético mais tarde. É Cruzeiro e Atlético ou Atlético e Cruzeiro? Hã? É na Independência, né? Mais do que Atlético e Cruzeiro, mais do que quem vai ganhar mais medalha de ouro na Olimpíada, muito mais importante. Mais do que ir lá nos Estados Unidos, né? Mais do que uma conferência. E aqui nós temos muitas pérolas, né? Nós temos uma pérola maravilhosa aqui no verso 2 do capítulo 3, seremos semelhantes a ele. Nós vamos ver isso com um pouco mais de detalhes,
quando você vê essa palavra, a questão de nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo glorificado, quando a gente vê uma palavra que está lá em Coríntios, que fala que nós seremos transformados, né, em Coríntios e Tessalonicenses, a palavra lá é metamorfo, né, que significa mudar de forma, ser transformado. É a mesma palavra que aparece lá no Monte da Transfiguração, quando fala de Jesus Cristo, quando ele se transfigurou na frente de Pedro, João e Tiago, lá no Monte Tabor, né, o Monte do Umbigo. Quando a palavra lá no texto da Transfiguração fala que ele se transfigurou. Já nos textos que falam a respeito do nosso encontro com o Senhor nos ares, fala que seremos transformados. Mas a palavra é a mesma, é metamorfo, é mudar de forma, mudar de morfê. Isso, nós vamos ver nos detalhes, implica que nós vamos ter um corpo igual ao que Jesus tem. Um corpo que não sente dor na coluna, um corpo que não sente dor na nuca, um corpo que não fica com cólica, um corpo que não fica cansado, come se quiser, né? Obrigado. Um corpo que não engorda, como diz a outra ali, que não sente sede. Na realidade, o alimentar-se lá na eternidade vai ser algo facultativo. Eu vou facultar querer, né? Vai ser facultativo, mesmo porque a refeição na eternidade ela vai ter mais uma função social, né? Mas porque você recebe uma visita e não oferece nem um café, fica esquisito. Você vai na casa de alguém, a pessoa não te oferece nem uma aguinha, é estranho, né? É sempre mais legal quando tem um chocolate quente, né? Um fundi de queijos, né? Um churrasco, assim, uma picanha fatiada com um vinagrete, uma farofa, é melhor do que ficar ali conversando com a barriga roncando. Então nós vamos ter esse corpo, o corpo que atravessa a parede, mas que também pode comer peixe, pode comer mel, pode se alimentar. Essa é a boa notícia, que nós temos pérolas, né, nesse pequeno trecho simples, mas também nós temos um versículo aqui cabeludo, tenebroso, estranho, né? Olha para você ver como diz Marcelo, estranho, muito estranho. Olha esse verso 28. Permanecer nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados. Olha que coisa estranha, né? Dá a impressão assim que perde salvação, dá a impressão que Jesus está voltando e eu sou crente, eu estou aprontando tanto assim que eu vou me esconder, que eu vou ficar envergonhado. Por que esse versículo ele transparece essa cabeludosidade sinistra, né? Por que dá? É o tipo do versículo que a gente lê rapidinho e finge que não leu e parte logo para o outro, para não ter que absorver essa informação. Muito perigoso esse negócio de afastar envergonhado de Jesus na volta dele. Tá? Por que existem esses versículos aparentemente nublados? Em Pedro, onde fala da porca voltar, se revolver no lamaçal, fala do cão voltar no seu vômito, aqui fala esse versículo de nos afastar envergonhados, porque a questão, essa aqui é uma carta universal. As 7 últimas cartas da Bíblia, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse, as 7 últimas cartas da Bíblia, elas são chamadas universais, cartas católicas, né? Católica no sentido do latim, né? Católica, universal, é para todo mundo. Quando você vai em Filemon foi um bilhetinho que Paulo escreveu para Onésimo, devolvendo o escravo de Filemon, chamado Onésimo. Se não me engano é isso mesmo. O escravo é o Onésimo, né? Útil. E então é algo muito pessoal.
você vai no Evangelho de João, ele tem um propósito, para que saibais que nós temos a vida eterna. É uma carta com propósito. O livro de Efésios tinha o seu propósito. Ela foi endereçada à igreja de Éfeso, né? A carta dos Tessalonicenses. Então é uma carta com endereço específico. Tem cartas que têm cartas, ou epístolas, ou tratados, livros dentro da palavra, que tem um destinatário certo para as 12 tribos da dispersão, para a igreja que se encontra em Colossos, para a igreja que se encontra em Éfeso, tem um endereço certo. Ou é para uma determinada comunidade cristã, ou é para as 12 tribos, ou é só para as tribos do norte, ou é só para as tribos do sul, ou é só para Judá. Tem um endereço certo. Mas tem cartas nas Escrituras que elas são gerais, elas são para todos. Ela tem conteúdo que se destina para regenerados e para não regenerados, para judeus que já nasceram de novo e para judeus que não nasceram ainda de novo, para gentios que já nasceram de novo e gentios que não nasceram de novo. Então, dentro dessas cartas universais, as duas de Pedro, 6, João, Judas e Apocalipse, a gente tem que ter muito cuidado com o conteúdo, porque a questão das cartas universais é que elas são universais. Então elas falam para regenerados e não regenerados. Então você tem que ter o filtro, você tem que ler com cuidado, prestar bastante atenção nos pronomes. Pronome é: nós aqui de casa, a gente gosta de fazer o frango assim assado, mas vocês aí, né, estão falando de mim, estão falando deles, estão falando dela. A gente tem que prestar atenção nos verbos, nos pronomes, para saber a quem o autor está se dirigindo. Quando você pega a carta de Apocalipse, que é uma carta universal, a gente vê, às vezes, o Espírito Santo, através do João, está conversando com os pastores das igrejas. Às vezes, o Espírito Santo, através do apóstolo João, está conversando com os judeus, está falando de coisas judaicas, dentro da carta de Apocalipse. Tem outros trechos de Apocalipse onde Deus se dirige especificamente para grupos de gentios, né? Para grupos de gentios. Ele lança um ai, por exemplo, contra o cristianismo apóstata, representado lá em Apocalipse 17 e 18, com muitas cores, inclusive a vermelho. Então, a gente tem que, como sempre, ao estudar a palavra, ser muito meticuloso. Você tem que vir com a ferramentinha ali, porque eu sugeri, por exemplo, a Marluz, nos seus devocionais, lesse o livro de Colossenses. Até há pouco tempo atrás ela estava lendo Esdras, Neemias, Crônicas, né, livros históricos. São livros que você pode ir lendo, são livros históricos, são livros mais leves, são livros narrativos. Eu falei, vai lendo. Se o Espírito Santo te deu à disposição para você ler um capítulo, você lê um capítulo, um trecho, 2 capítulos, 10 capítulos, você pegou embalo. Por exemplo, teve uma vez que o Rafa e eu nos assentamos para ler um pedaço de Atos. Quando nós assustamos, nós já tínhamos lido os 28 capítulos. Nós lemos Atos todo, uma sentada assim. Sentamos para ler um versículo e aproveitamos e lemos a carta toda. Então depende da disposição. Mas só que atualmente ela está lendo Colossenses. Eu falei, Colossenses é um livro rico, é um livro pequeno, mas ele é zipado. Ele tem muita informação preciosa em poucos versículos. Então é um livro para você coloca o guardanapo no pescoço, você pega aquelas ferramentinhas de abrir ostra, já viu? Alguém que já comeu ostra? Não comi, mas eu vi como não, a gente come na praia assim, né? Pega lá com a mão suja de areia, né? Mas fala assim, comer no restaurante mesmo. Né? O caranguejo, nem tem vontade. tem um martelinho, aí depois tem um negocinho que abre a casquinha, aí você
né? É uma coisinha, mas tem certos alimentos que você come de uma forma. Por exemplo, eu sou mal educado, eu enfio o bombom todo na boca e olha, blá, né? Amargoso não, mas é bem lambiscando o chocolate, depois vai comer a casquinha de biscoito, depois ela morde a metade da paçoquinha e me dá outra metade. Porque ela não gosta da paçoquinha porque ele tem muita caloria e tal, amendoim. Aí sobra a casquinha para mim, sobra aquela bolotinha lá do som de valsa, aquele mingauzinho de amendoim, fica para mim. Então é uma coisa para ser. O livro de Colossenses, não adianta você querer ler todo de uma vez assim, porque você vai perder muito conteúdo. Colossenses é um livro que você lê assim, um versículo, aí você diz que para você comer mais devagar que é melhor, o ideal é você pega uma garfada e você deixa os talheres ao lado do prato, aí dá lá 150 mastigadas, sei lá quantas que tem que ser. Dizem que tem um número de mastigada ideal, né? E só tem uma pessoa que eu conheço fazer isso, a Jéssica. A sobrinha dela é desse jeito. Né? Come, se Jesus está voltando, ela não terminou a primeira garfada. Né? Mas eu já sou do tipo assim, quando eu assusto, eu engoli essa sem mastigar. Tem que tomar mais cuidado, porque não é bom. Né? Tem a aerofagia, tem a má digestão. Mas Colossenses é um livro assim, que você pega um versículo e você mastiga, fica pensando, ponderando aquilo, porque ele é muito profundo. Porque Colossenses é a cerejinha do bolo. Colossenses é a cúspide, é o píncaro, é o ápice, é o cume, né? É o ponto máximo do Evangelho. Né? Fala da perfeição, fala da plenitude. É um livro que eu não me canso de ler, que eu não me canso. O meu desejo é decorar Colossenses. Que é um livro maravilhoso, é um livro fantástico, é um livro suculento, né? É um manjar para ser comido devagarzinho. Então nós temos livros que são mais leves, temos livros que são mais pesados, mais indigestos. Né? O Pedro mesmo, ele fala aqui em 2 Pedro, capítulo 3, verso 16, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, Pedro está falando de Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Então a própria Escritura admite que existem trechos dela mesmo que são, exige uma deglutição mais demorada, exige uma análise, e esse verso 28 é o tipo do verso que ele é mal entendido, né? Jesus volta e tem crentes se afastando envergonhados dele, né? Assim como tem aquele texto lá da porca e outros textos um tanto quanto complicados, que aparentemente ensinam coisas que contradizem o restante das Escrituras. A palavra fala muito claramente a respeito da certeza, da segurança que nós temos. Nunca jamais me lembrarei, seus pecados estão lançados no fundo do mar, tem a vida eterna. Mas tem essas passagens que dão essa impressão que o regenerado, que o nascido de novo, possa vir a perder a salvação. Mas a questão é que é uma revelação que está dentro de um contexto que tem múltiplos destinatários. Então a gente tem que tomar cuidado e saber peneirar para saber o que está sendo dito para quem. E a volta de Jesus Cristo, ela afeta, porque o nosso assunto aqui é a volta do Senhor, do 2,28 ao 3,13. E a volta de Jesus Cristo, ela afeta, ela impacta o mundo todo. Para nós, que temos essa esperança, que nos purificamos com essa esperança, como diz aqui no texto, que ganhamos galardão por amar a sua vinda, né? Que estamos nessa expectativa desse encontro, para nós é bênção. Para a igreja, a volta do Senhor é bênção pura. Eu já ouvi um pastor falando uma vez, que aqui nesse lugar que nós estamos aqui, no planeta, para o crente é o lugar mais perto que a gente chega do céu, chega do inferno. O mundo é o lugar mais perto onde o crente chega do inferno. E para o não crente é o lugar mais perto que ele vai chegar do céu. Então a volta do Senhor
ela tem esse impacto diferenciado dependendo da classe de pessoas. Para Israel é a salvação, para a igreja é a glória, mas para o gentio, para o mundo é juízo. A gente vê lá em Apocalipse que quando eles contemplam a volta do Senhor, eles fogem para as cavernas e falam: cai sobre nós e nos esconde da face do Cordeiro. Para quem está aprontando a volta de Jesus não é legal, né? É como a polícia chegar e acabar com o baile funk. Não é bacana para eles, não tem o mínimo interesse que Jesus volte. Para nós, como diz o Marcelo, menos um dia para o arrebatamento. A gente está na contagem regressiva, nós estamos nessa expectativa. Então, como a volta do Senhor ela afeta aos mais diversos grupos de maneira diferente, as mensagens que se destinam a esses grupos que são afetados de maneira diferente também tem que ser diferentes. Para quem está no preju tem que ser de advertência. Para quem está na vibe certa, está no caminho certo, é de uma mensagem de vão nessa, fica aí, vão perseverar. Tanto é que na próxima sessão que nós vamos estudar, que é a partir do 3:4, nós vamos ver o contraste entre os filhos de Deus e os filhos das trevas, é a próxima sessão. Mas isso é introduzido, é transitado por esse pequeno trecho de 5 versículos que fala da volta do Senhor. E a volta do Senhor, ela é vista nas Escrituras. Eu estou querendo passar esse estudo para o pastor Geraldo já tem 3 anos. No dia que eu falo ele não está aqui. Sobre essas 3 falas aqui, vira e mexe quando eu toco nesse assunto. O pastor Geraldo ele fica meio que querendo que eu fale mais um pouco. Porque tem 3 palavras que falam da volta do Senhor. Nós temos a palavra parúzia, nós temos a palavra epifaneia e nós temos a palavra apocalipse. Cada palavra dessa, parúzia, epifaneia e apocalipse, fala de um aspecto da volta do Senhor. Então, do aspecto do Senhor. A primeira palavra, que é a palavra que nós temos aqui no nosso texto, está aqui em 1 João 2,28, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua parúzia. A palavra traduzida vinda é parúzia. Todo mundo já ouviu falar essa palavra, já parúzia, muito conhecida. É traduzida por vinda, que é composta de para, que eu já falei 1000 vezes, em parabolê, parábola, que lança ao lado. Paralelo é que fica ao seu lado. Para, ao lado. Para, no grego, é ao lado. É um prefixo que significa ao lado. Paracaléu, paráclito, é aquele que vai estar ao nosso lado. O outro consolador, traduzido consolador. E a palavra ousia é o particípio de eimi. Eimi significa eu sou. É o verbo to be grego, né? Por exemplo, quando Cristo ele foi abordado lá no jardim do Getsemane e ele recebeu o beijo de Judas, e eles perguntaram: quem que é o Jesus aí? Ele falou assim: sou eu. E o pessoal caiu no chão. Ele falou: ego eimi, sou eu. Ego, eu, e eimi, sou. Então o eimi no grego é o sou. Eu sou, ego eimi. O particípio é ousia, então significa alguém que é ao seu lado, alguém que está ao seu lado. Literalmente é isso, parúzia significa estar ao lado. E se está ao lado é porque está presente. Ninguém está ausentemente ao meu lado. Já viu? Alguém que está ali no seu lado, mas ele não está ali. Não tem jeito. O estar ao seu lado significa que ele está presente. Então, a palavra parúzia, ele tem o sentido de estar presente. Mas mais do que, porque nós não temos uma palavra no português que traduza bem a palavra parúzia. Nós traduzimos por vinda. Se você olhar etimologicamente, como nós estamos olhando, dividindo a palavra nos seus pedaços, o radical, coisa e tal, a gente está vendo que significa estar ao lado, estar presente. Mas no grego não significa apenas estar presente. Significa da presença que decorre por se ter chegado.
A palavra parousia no grego tem o sentido de chegar, e uma vez que cheguei, eu estou aqui. Seria assim, ô senhor Américo, a dona Adélia já chegou? Não, ela não chegou. Ou se ela tivesse parousiado, aí se eu falaria assim, ela chegou estando. Ela chegou estando, ela chegou e está aqui. Como consequência do fato dela ter chegado, ela está aqui. O sentido mesmo de parousia é a presença que é consequência do fato de você ter chegado. Então, isso é importante, principalmente para esse contexto que a gente depois vai tentar explicar essa questão do afastamento envergonhado, porque a palavra parousia, a palavra volta, vinda, ela tem um sentido elástico, ela tem um sentido que permite uma certa flexibilidade contextual. Por exemplo, isso não quer dizer quando Isaac, você mexeu ali, você vai ver quando seu pai chegar, eu vou contar. Isso não quer dizer que quando o Geraldo chegar, a primeira coisa, se eu for bem fofoqueiro, vai ser a primeira. A primeira coisa que eu vou fazer é contar para ele. Eu falei, quando seu pai parousiar, voltar, vier, chegar, eu vou contar. Isso quer dizer que eu posso contar assim que ele pisar ali, porque ele já chegou, ele está presente, ou pode ser que depois que ele chegou, meia hora depois eu vou contar, porque ele ainda está presente decorrentemente do fato dele ter chegado. Então quando seu pai chegar, eu vou contar. Aí ele vai ficar ali na angústia, comendo a unha. Ó, meu pai chegou, ele vai contar. Mas pode ser que eu conte amanhã. Eu deixo ele ficar com dor de barriga, de ansiedade, até amanhã. Mas foi quando, se eu contar amanhã, eu terei contado quando o pai dele chegou. Porque ele chegou, se fez presente e ainda está por aqui. Então, essa palavra ela tem esse sentido mais elástico. Porque, já que ela fala da presença que decorre do fato de eu ter chegado, isso quer dizer que tudo que se relaciona com essa parousia, com essa vinda, não quer dizer que necessariamente vai acontecer instantaneamente. Por exemplo, o se afastar envergonhado na sua vinda, quer dizer que pode ser em algum momento após o fato dele ter se feito presente, dele ter chegado. A gente vê, por exemplo, a gente está vendo lá, terminamos o estudo de milênio, desse ano, e nós vemos que existem textos que inserem eventos dentro do milênio, mas que são eventos que vão acontecer fora do período do milênio. Isso quer dizer que existem fatos que pertencem a um período de tempo que foi a flexibilização do período de tempo previsto para o reino milenário. Por exemplo, tem passagens, a gente vê algumas lá no nosso estudo, em que se fala de coisas que vão acontecer na vinda de Cristo, mas que aparentemente não tem relação com a vinda de Cristo, que acontece muito antes ou muito depois da vinda de Cristo. Mas é porque a gente tem que entender a vinda de Cristo, a parousia, no seu sentido mais lato, mais amplo, mais elástico. Então, se você pensar bem, a volta de Cristo, ela começa antes da tribulação, com o arrebatamento, e vai terminar após o juízo do grande trono branco. Porque são eventos que, de uma maneira ou de outra, estão ligados e são decorrentes do fato de Jesus Cristo ter voltado. O julgamento de Israel, o julgamento das nações, a implantação do milênio, o milênio propriamente dito, o julgamento, todos os julgamentos decorrentes. Então, a vinda não é assim, pá! Também é algo histórico. Está lá no dia
hipoteticamente no dia 13 de abril de 2036, por exemplo. Está ali, é um evento histórico, mas ao mesmo tempo é um evento que é precedido e sucedido por muitas coisas, que de uma maneira ou de outra fazem parte dessa vinda. Então vocês guardam esse conceito elástico da palavra parúzia, porque no domingo que vem, quando a gente estiver estudando o versículo 28, nós vamos vê-lo. E essa palavra ela aparece 24 vezes no Novo Testamento e é sempre traduzido por vinda. Está lá em Mateus 24:3, por exemplo. Quer ver? Vamos ver. Nós temos 24 citações da palavra, 24 usos da palavra parúzia, que é traduzido por vinda, que tem esse sentido todo aqui que eu expliquei. No Novo Testamento, vamos ler algumas aqui, né? No 24:3, os discípulos indagando para Jesus: Senhor, Senhor, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua parúzia? Está lá em 24:3 de Mateus. No 24:27 de Mateus está escrito o seguinte: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim é de ser a parúzia do Filho do Homem. Aí nós temos no 37, em 1 Coríntios 15, onde fala da volta do Senhor, em 2 Coríntios, em Filipenses, em Tessalonicenses, em Tiago, nada julgueis antes da vinda do Senhor. E temos, Pedro também fala sobre os escarnecedores da vinda do Senhor. E aqui em 1 João nós temos pessoas se afastando envergonhadas na sua parúzia, na sua vinda. E a gente tem que permanecer nele. Mas não apenas existe essa palavra parúzia, que se relaciona com a volta do Senhor, mas nós também temos epifaneia. Epifaneia. Epifaneia é uma palavra já mais conhecida. Você conhece epifaneia? Epifania, já ouviu falar essa palavra? Eureka! A Eureka foi uma epifania. O Arquimedes, ele teve uma epifania, né? Ele estava pensando a respeito dos sólidos em repouso. Ele estava lá pensando a respeito do cálculo do volume da massa, né? Era um cara pensador, filósofo, né? O Arquimedes. Ele estava procurando. Todo mundo já leu a história do Arquimedes entrando na banheira e gritando Eureka? Já? E acho que ele foi até contemporâneo do São Américo, né? Ele viveu agora em alguns séculos antes de Cristo. Jogou bolinha de gude junto. E um dia lá ele estava tentando descobrir um jeito de fazer uma coisa. Na hora que ele entrou dentro da banheira d'água, ele viu que entornou a água da banheira. Aí, como ele era pensador, ele descobriu que o volume de água que saiu da banheira era equivalente ao volume de água que ele introduziu na banheira ao deitar dentro dela. Aí ele foi desdobrando o raciocínio. Mas na hora que ele entrou dentro da banheira com aquela água em torno, ele falou: Eureka! Né? Tive uma ideia, descobri, achei. Eu tive uma epifania, eu tive uma ideia. É a hora assim que o Kiko faz assim, ele vai ter aquela ideia. Ele teve uma epifania, ele teve uma luz, né? A palavra epi significa sobre e faino significa brilhar. Então, literalmente significa é a lâmpada. O Chico Bento é uma lamparina, né? Mas geralmente aparece aquela lâmpadazinha assim, quando a pessoa tem ideia, né? É isso que significa. É brilhante. Algo brilha sobre a sua cabeça assim. Ó, tive uma ideia. Descreve isso lá dentro da literatura grega. A gente está buscando o termo, que é um termo técnico que os escritores, com a permissão do Espírito Santo, usou dentro das escrituras. Mas basicamente na história essa palavra surgiu como um termo técnico relativo à transcendência. É um termo que fala da manifestação visível da divindade, no conceito grego, que o Espírito Santo usou aqui como uma manifestação visível da divindade, a divindade máxima, que é Jesus Cristo. É um súbito aparecimento em cena. Chega assim de uma forma visível, de uma forma perceptível. Tanto é que a palavra epifaneia é traduzida por manifestação. É quando a pessoa se manifesta, quando ela se torna visível. Então, quando nós vamos juntar as três palavras,
Tem a palavra epifaneia, que também nas passagens que falam da volta de Jesus, falam com esse contexto de manifestação. Essa palavra, por exemplo, bom dia, aparece em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a palavra epifaneia, bom dia, ela é a Marília, né? Não é a Marília? Bom dia, tudo bem? A palavra epifaneia, por exemplo, aparece em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Como é que está a menina lá? Eu vou lá buscar daqui a pouquinho. Ela vai aguentar? Para louvar? É louva que passa. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela epifaneia da sua parúzia, pela manifestação da sua presença. Está vendo como é que fica mais rico o texto? Essa palavra aparece 6 vezes no Novo Testamento. Aparece aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, em 2 Timóteo 6, 14, em 2 Timóteo 1, 10, 4, 1 e 4 e Tito 2, 13. Fala da manifestação do Senhor. Então ele não apenas parousia, como ele também se epifaneia. Ele não apenas se faz presente, como ele também se faz manifesto. Mas além de parúzia e epifaneia, nós temos também apocalipse. Apocalipse é uma palavra mais conhecida. Se parúzia é traduzido por vinda e epifaneia é traduzido por manifestação, apocalipse é traduzido por... Qual que é o nome do livro do Apocalipse em inglês? Revelation. Apocalipse significa revelação. Tanto é que o nome do livro Apocalipse chama Apocalipse porque ele começa com a palavra Apocalipse, né? Apocalipse de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. O nome do livro é a primeira palavra do livro, Apocalipse, né? Que significa apo, é o prefixo de, mas calupto. Calupto significa cobertura, objeto que oculta, tampa. Então o sentido de Apocalipse é remover o que esconde algo. Significa então descobrir, descortinar, revelar, destampar. Por exemplo, a Elaine, com as suas mãozinhas frágeis, ela não consegue abrir o vidro de milho. Aí ela chama o rapaz mais forte da casa, o Natan, e fala assim: ô Natan, apocalipsa o vidro de milho, por favor. Aí ele vai lá e apocalipsa. E ele destampa, ele tira aquilo que impede que se contemple os caroços de milho lá dentro do vidro, né? A tampa impede a visão do carocinho de milho lá dentro. Então significa expor o que não era visível, descortinar, remover um véu, destampar, tirar a tampa. E essa palavra, Apocalipse, ela aparece 18 vezes no Novo Testamento, com 3 sentidos. Com o sentido de revelar algo que está oculto. Esse sentido aparece em Lucas 2,32, em Romanos 16,25, em Efésios 3,3 e em Gálatas 1,12 e 2,2. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, em Lucas. Só para ter, é uma palavra que é usada com relação à volta de Cristo, mas não apenas com relação à volta de Cristo, porque ela é usada nesses 3 sentidos no Novo Testamento. Revelando algo oculto, trazendo o insight de uma verdade espiritual, ou com relação ao retorno de Cristo mesmo. Por exemplo, com relação ao revelar algo oculto, a gente vê aqui em Lucas capítulo 2, no verso 32, diz o seguinte: luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Luz para apocalipse dos gentios. Ele vai trazer algo para os gentios, vai revelar algo para os gentios, algo que não era visto antes.
também tem o sentido de uma ideia, um eureka, um insight, uma ideia, uma revelação que te é dada. A gente pode ver isso, por exemplo, em Efésios 1,17. Nenhum desses dois sentidos é o sentido que nos interessa, mas só para enriquecer, né? O sentido que nos interessa é o que se relaciona com a volta de Cristo. 1,17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, nos conceda espírito de sabedoria e de apocalipse no pleno conhecimento dele. O apóstolo está orando para que nós tenhamos uma mente descortinada, uma mente que consegue contemplar aquilo que Deus tem revelado. A gente tem que ter essa percepção. E também se relaciona com o retorno de Cristo. Conforme Romanos 2,5, por exemplo. Em Romanos 2,5, a palavra Apocalipse sendo usada com relação à volta de Cristo. Diz o seguinte: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que vai ser por ocasião da sua volta. Em Romanos 8,19 está escrito: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, o Apocalipse, que está relacionado com a sua vinda. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Está escrito aqui no texto que nós estamos aprendendo de 1 João. Em 1 Coríntios 1,7, diz o seguinte: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação, o Apocalipse, o descortinamento, a tornância visível de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 Tessalonicenses 1,7, que nós acabamos de ler, é o texto temoso, 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele vira e mexe, aparece nos nossos estudos, que diz o seguinte, 2 Tessalonicenses 1,7: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se apocalipsar o Senhor Jesus Cristo com os anjos do seu poder. E em Apocalipse 1,1, Apocalipse de Jesus Cristo, que Deus enviou para dar ao seu servo. É a primeira palavra do livro. Então nós temos essas três palavras que falam da volta do Senhor. Parúsia, que fala da sua presença, da presença decorrente do fato dele ter chegado. A epifaneia, que o revela propriamente dito. E o Apocalipse, que é o descortinamento. Então, se você pensar bem, um é consequência do outro. A parúsia, que é a vinda pessoal dele, necessariamente vai produzir uma manifestação, uma epifaneia. E essa epifaneia, essa manifestação só é possível porque houve um apocalipse, houve um descortinamento. Então, ao descortinar, se manifesta, e ao se manifestar, ele se faz presente. Ao apocalipsar, ele se epifaneia, e ao epifanear, ele se faz parúsio. Todo mundo entendeu? Podemos encerrar? Deu tempinho aí, não deu? 50? Podemos orar? Vamos orar para a gente fazer o intervalo? Então, hoje a gente apenas deu o conceito bem geral da vinda, para que os irmãos tenham um entendimento mais profundo das palavras que nós vamos usar aqui no texto de 1 João, capítulo 2, 28 a 3, porque essas palavras aparecem aqui nesse texto, epifaneia e parúsia. E isso vai nos ajudar a entender melhor a profundidade do conteúdo. Amém? Podemos orar?